Olá, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse no capítulo 1 e o verso 9. Para que você entenda, esse verso 9 ele fica dentro de uma introdução à primeira visão que João tem. E João ali descreve um pouco da sua situação na ilha de Patmos, ok? Então, vamos ao verso. Nós escolhemos aqui numa versão, na versão Almeida, século 21. Vamos ao texto. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Podemos destacar alguns pontos, certo? Vamos ver aqui, por exemplo, quando João diz, eu, João. Então, João ele era muito conhecido, já tinha uma idade avançada, não é? Mas a gente quer enfatizar aqui uma certa semelhança também quando Daniel, em seu livro, ele vai descrever alguma visão, ele também inicia dizendo, você pode ver algumas referências aqui dos textos, ele também diz assim, eu, Daniel. Então há uma certa semelhança nesses dois livros, né? Apocalipse e Daniel. Então aqui nós temos eu, João, vosso irmão, essa é uma saudação muito comum, mas vale a pena a gente analisar que João, ele era realmente praticamente a grande autoridade no meio do cristianismo, no meio da igreja. Possivelmente não havia mais nenhum apóstolo dos 12, né, em vida, a não ser João quando escreveu o Apocalipse, ok? Então, possivelmente, essa era a realidade. Então, você vê, eu, João, vosso irmão e companheiro. Então, João também, ele se identifica com seus leitores em pelo menos 3 situações que nós já lemos. Quando diz aqui, na tribulação, no reino e na perseverança. Essas 3 coisas. Agora, vale ver também que diz na perseverança em Jesus. Perseverança em Jesus. Quando a gente fala de tribulação, a gente entende que a igreja passava por tribulações, pela opressão, pela perseguição. João mesmo, ele foi perseguido, ele foi colocado, diz a história tradicional, colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas ele saiu dali ileso e então foi exilado na ilha de Patmos. Ele diz, na tribulação, no reino, certo? Esse reino é um reino espiritual, o reino de Cristo, certo? Um reino que, apesar de já estar em vigência, enfrenta tribulações. Mas um dia nós estaremos na fase especial do reino, que é a fase da glória, onde estaremos livres da tribulação, da opressão, do pecado. Mas diz tribulação, reino e perseverança, porque não tem realmente como um cristão ele permanecer no reino diante das tribulações sem a perseverança. Então a perseverança é importante. O cristão ele precisa perseverar dentro desse reino de Cristo. Perseverar em Cristo, Agora, quando diz o texto também, estava na ilha de Patmos, estava na ilha de Patmos. Então essa expressão estava dá a entender que João, ao escrever o Apocalipse, ele não estava mais na ilha. Estava na ilha de Patmos. Então imagina João escrevendo ali, estava na ilha de Patmos. Alguns então entendem que possivelmente João não estava na ilha quando escreveu o livro. Mas a gente pode dizer tranquilamente que João, ele pode ter escrito sim as visões. Você pode ver aqui uma referência interessante. No livro Atos dos Apóstolos, na página 571, lá diz que João ele escreveu, certo, as visões que Deus deu para ele, mas a gente pode conciliar essas duas situações, esses comentários que existem, e dizer que João ele escreveu na ilha de Patmos, como também posteriormente ao sair da ilha de Patmos, ele escreveu, ele organizou o livro do Apocalipse, ok? Mas vamos prosseguir aqui, você pode ver nessa animação, o local no mapa da ilha de Patmos, ok? Então você pode visualizar aqui. Aqui você vê também o lugar aproximado das 7 igrejas, certo? Então de um lado tem a Grécia, aqui nós temos a Turquia, ok? Quem enviou João para a ilha de Patmos foi o imperador Domiciano. E após a morte de Domiciano, surgiu um outro imperador chamado Nerva, certo? E esse imperador, então, liberou João, Ele fez ali uma anistia e ele liberou muitos presos políticos, inclusive João. Ele foi liberado e voltou a morar em Éfeso. Então essa é a história tradicional a respeito de João, certo? E o seu exílio na ilha de Patmos. Então João estava na ilha de Patmos, agora veja só esse texto. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, quando a gente lê por causa, certo? É porque
realmente o que motivou essa prisão, ou esse exílio de João, ou a estadia de João na ilha de Patmos, foram essas duas situações: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Agora, alguns entendem, né, que quando diz aqui que foi por causa da palavra de Deus, alguns entendem assim, é porque João pregou a palavra e por isso ele foi exilado. Outros entendem que ele esteve na ilha de Patmos para pregar lá a palavra de Deus. E outros entendem que de alguma forma ele esteve na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, no sentido de estar lá para ouvir a palavra de Deus, certo? Mas a gente crê que João ele foi exilado na ilha de Patmos porque ele pregou a palavra de Deus. Então ele pregou, ele foi exilado. Mas enquanto esteve exilado, ele também pregou lá na ilha, né? Ele converteu pessoas na ilha, certo? Ele anunciou o evangelho, como também ele ouviu a palavra de Deus, a revelação da ilha de Patmos. Da mesma forma, a gente entende em relação ao testemunho de Jesus, certo? Ele foi exilado por ter dado o testemunho de Jesus. Ele foi exilado, mas o fato dele estar na ilha, ele continuou dando testemunho de Jesus, como também ele recebeu, enquanto esteve na ilha, o testemunho de Jesus, e entendemos, né, que está relacionado à profecia, ao dom profético, ok? Vamos ver aqui esse texto de Ellen White, diz assim: mesmo em Patmos, João fez amigos e conversos, e foi depois de haver João encanecido na obra de seu Senhor, que ele recebeu do céu mais comunicações que durante todos os anos anteriores de sua vida. Então veja que bênção, né? Mesmo já idoso, mesmo já cansado, ele foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus. E o meu desejo é que possamos estar juntos no próximo estudo, que é o verso 10 do capítulo 1, e que Deus te abençoe.